Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à aula 5, né, emprego do hífen, né? Quando não usar o hífen nas palavras compostas. Então vejam só, não se deve usar o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Por exemplo, fim de semana, cão de guarda, mestre de obra, mão de obra, cor de laranja, sala de jantar, dia a dia. Então, nesses casos, não podemos utilizar a vírgula, certo? Por exemplo, agora tem as exceções. No caso, quando são formas consagradas pelo uso, né? Então, já de muito tempo, as pessoas se acostumaram né? E aí é de forma assim realmente consagrada pelo uso. Então, água de colônia, aí leva hífen. Então, água de colônia, leva hífen. Cor de rosa, né? Cor de rosa, por exemplo. Pé de meia, também leva hífen. Pé, hífen, de, hífen, meia. Arco da velha, mais que perfeito. Certo? A queima-roupa e tantos outros casos, tá certo? Então, nessas palavras aí nós temos que utilizar o hífen sim. 2. Não se usa hífen com palavras não e quase. Por exemplo, não agressão. Você não pode colocar hífen nessa palavra, certo? Não violento, apesar de ser palavras separadas, não leva hífen. Quase delito, quase domicílio. Vejam só, apesar de ser palavras separadas, não coloca-se o hífen, tá bom? Não se usa hífen também quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente. Vejam só, aeroespacial. Aeroespacial. Então, não se utiliza hífen nessa palavra. Agroindústria. Agroindústria. Também não. Não leva acento. Desculpa, perdão. Não se separa por hífen. Tá? Socioeconômico. Também não. Também é junto a palavra aqui. Socioeconômico também não se separa. Neoimperialismo. Também não. Neoimperialismo também escreve dessa forma. Tá? Sobreaquecer. Tá? Semiárido. Então, são palavras que não levam, não são separadas, as palavras são juntas, elas são unidas. Tá bom? 4. Não se usa hífen quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa por R ou S, devendo essas consoantes duplicarem-se. Exemplo,
ultrassonografia. Vamos ver o exemplo de novo. Não se usa hífen quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Então, eu quero voltar uma questão aqui da segunda, por exemplo, assim, o não e quase, né? Não se usa hífen quando as palavras não e quase, não agressão, então as palavras são separadas. Então, não se usa hífen quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa por vogal. Só para dar uma volta aqui, só para dizer que agro, vogal e vogal. O começa por uma semivogal, que aí também é mesmo sistema, certo? Então, nesse caso aí, ultrassonografia. O segundo elemento começa por S. Então, ultrassonografia. Eu vou escrever aqui. Ultrassonografia. Tá? Então, vejam bem. Não se usa hífen quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento por R ou S. Então, vejam bem. O A é vogal? Tá. E o segundo com o S, certo? Então, os dois S têm som de um só. Ultrassonografia. Antirreligioso. Nem nesse caso. Antirreligioso. Então, percebam que, veja bem, I e aqui, R, certo? Antessala. Então, a primeira, ante, termina por vogal e S de sala, segunda palavra aí. Autorregulamentação. Contra-regra. Contra-senha. São os mesmos casos. Tá bom? Autorregulamentação. O segundo elemento é R. E o primeiro é vogal. É o mesmo caso também em contra-regra. Entendeu? Contra-senha. Então, são esses os casos aí. Gente, olha aqui. Emprego em palavras formadas por prefixos. Exemplo, anti-higiênico. O que é prefixo? Prefixo é uma palavra que vem antes do radical, uma palavra nova. Então, por exemplo, nesse caso, anti-higiênico, o anti é prefixo. Circunhospitalar, circun é prefixo. Co-herdeiro, co é prefixo. Contra-harmônico é prefixo. Pré-história, pré é prefixo. Super-homem, super é prefixo. Então, veja bem, voltando lá. Emprego da palavra formada em palavras formadas por prefixos. Antigênico, circunhospitalar, coerdeiro, contra-harmônico, pré-história, super-homem. Então, por exemplo, você percebe, por exemplo, nós temos aqui o prefixo, certo? E aqui nós temos o emprego do hífen ali, assim como nos outros exemplos que foi falado aqui nesses exemplos. 2. Nas formações em que o prefixo termina na mesma letra com que se inicia o segundo elemento. Vamos lá? Nas formações em que o prefixo termina na mesma letra com que se inicia o segundo elemento.
Por exemplo, o anti-ibérico. Termina em I, começa em I. Entenderam? Anti-ibérico. Contra-almirante. Contra-almirante. Percebe que contra A e A de almirante. Então, por isso é que separado nesses casos aí. Tá bom? Auto-observação. Auto, tracinho, né, ou melhor, hífen, observação. São dois os, termina a primeira, o prefixo com o e inicia a palavra com o também. Tá certo? Micro-ondas. Então, também nós separamos por hífen. É micro, né, com o, e o de ondas. Então, inicia-se com a mesma letra, no mesmo vogal aí no caso, mas obviamente pode ser com a mesma consoante. Subbairro. Ó, é consoante, mas é a mesma do prefixo, né? E o mesmo aqui do substantivo. Subbairro. É ad digital, mesmo caso. Aí tem o D, termina com D e começa a outra palavra com D. Ó, hiperrealista. Hiperrealista. Hiper termina com R. Realista é a palavra que se inicia com R também. Tá bom? Mas existe exceção. Quando o prefixo co aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por o também. Então, nesse caso, é um exemplo de exceção. Vamos ver aqui. Co-ocupante. Vamos voltar um pouquinho só na exceção. O prefixo o aglutina-se com o segundo elemento. O que é aglutinar? Se juntar. Né? Mesmo quando é iniciado por o. Coordenar. Aí, nesse caso também. Né? Cooperar, cooperação. Tá? Cooperar também é o mesmo caso. São exceções, pessoal. Aí, cooperação, cooperar. Também nesses casos aí não. Tá? Bom, vamos seguir. Também nas formações em que o prefixo terminar em B ou D, quando seguido de radical iniciado por R. Pessoal, veja só. Nós vamos estudar sobre prefixos, mas antes eu gostaria só de falar um pouquinho o que é prefixo, o que é afixo. Por exemplo, então, gente, os afixos, eles são dois. É o prefixo mais o sufixo. Então, quando uma palavra tem um prefixo e tem um sufixo, nós chamamos de afixos. Então, gente, nós temos aqui o radical, que é feliz, certo? Opa! O radical. O radical, opa, ficou meio assim, mas aqui é radical, certo? Tem o prefixo, radical e sufixo. Então, o prefixo e o sufixo são os afixos. Então, agora que nós falamos sobre isso, vamos analisar aí. Por exemplo,
Na formação em que o prefixo terminar com B ou D, quando seguidos de radical iniciado por R. Então, abrupto. Ó, exemplo, né? Abrupto. Então, o prefixo terminou com B e o radical com R. Tá bom? Abrogar. Certo? Abrogar. Sub-região. Sub-região. Sub-roda. Sub-roda. Tá? Sub-roda. Ad-renal. Também. Caso, eu vou apagar aqui um pouquinho, essa parte aqui. Nas formações, com os prefixos pós, pré e pró. Quando o segundo elemento terminar, tem vida à parte, certo? Quando o segundo elemento tem vida à parte. Vamos ver os exemplos. Pós-graduação. Opa. Pós-graduação. Pré-escolar. Pré-escolar. Né? Qual seria o outro? Pré-natal. Pré-natal. Pró-africano também. Pró-europeu. Mas tem exceções. Português é assim, pessoal. Existem as regras, mas existem também exceções. Então, pelas formas consagradas pelo uso. Então, aqui, nas exceções seriam mais ou menos algumas, né? Por exemplo, o preconceito. Aqui nesse caso, né? Prever também, né? Pospor. Nesses casos, nós não utilizamos o hífen. Então, como já disse, né? São a forma consagrada pelo uso nosso. Aí fica assim. Gente, 5. Nas formações com os prefixos pan e circum, quando o segundo elemento for iniciado por vogal. Vejam só, nas formações com prefixos pan e circum, quando o segundo elemento for iniciado por vogal. Vamos ver os exemplos? Pan-americano. Pan-americano. Veja bem. O segundo elemento foi iniciado por vogal aqui, ó. Né? Qual outro? Outro exemplo seria circunambiente.
Também é o mesmo caso. Ó, o segundo elemento é iniciado por uma vogal, o A aqui no caso, certo? Nas formações com prefixos es, com sentido de estado anterior. Então, por exemplo, ex-almirante, né? Ex-almirante. Ex-almirante. Então, veja só. Nas formações com prefixos ex, com sentido de estado anterior. Ex não é mais almirante. Ele foi, né? Ex-almirante. Já não é mais. Vamos ver outro. Outro exemplo. Ex-diretor. Estado, né, anterior significa que já não é mais diretor. Ex-hospedeira também é o caso. Ex-rei não é mais rei. Ex-presidente, né? Já perdeu as eleições, né? Já não é mais presidente nesse caso, né? E por aí vai, tá certo? Soto, mestre, também. Que mais? Soto, mestre. Sota, piloto. Vamos ver a explicação? Vamos rever, quero dizer. Nas formações com o prefixo ex, com o sentido de estado anterior. Ó, sota, soto, vice, recém, além, sem, né? Ó, recém-chegado, né, por exemplo, né? Também, nesse caso, tá? Recém-chegado. Além mar. Deixa eu apagar aqui. Além mar. Então, esses exemplos que nós vamos separar por hífen. Ex-almirante, separa o ex de almirante. Ex-diretor, separa o ex de diretor. Ex-hospedeira, separa o ex de hospedeira. Ex-rei, separa ex de rei. Ex-presidente, separa ex de presidente. Ex-primeiro-ministro, né? Sota, piloto. Soto-mestre. Vice-presidente. Vice-reitor. Recém-chegado, né? Recém-aberto. Além-mar. Sem vergonha, também separado por hífen, né? Sem sal, sem teto, sem terra, né? Sem teto, sem terra, né? Esses exemplos aí. Ó, pessoal, dando sequência aqui então, sobre o emprego do hífen, vamos lá. Quando não devemos usar o hífen? Então, não usar o hífen em palavras formadas por prefixos. Então, nós vimos que a prefixo é a palavra que antecede ao radical, uma palavra nova, certo? Então, não devemos usar nas formações com prefixos des e in,
só. Mas quando o segundo elemento perde o H inicial, certo? Ó, não devemos usar nas formações com prefixos des e in, quando o segundo elemento perde o H. Por exemplo, desumidificar. A palavra úmido, umidade, né? Perdeu o H. Certo? Não tem. Não. Desumano. A palavra humana, aqui perdeu o H. Certo? Inábil. Opa. Inábil. Certo? Então, ó, desumano, desumidificar, inábil, né? As palavras com prefixo re continuam sendo escritas sem o hífen, mesmo quando a segunda palavra começa pela vogal e. Consagração pelo uso aí no caso, né? Que no exemplo da palavra reescrito, reeleito, reerguer, reelaborar, tá? Certo? Então, voltando ali, né? As palavras com prefixo re continua sendo escrita sem o hífen, mesmo quando a segunda palavra começa pela vogal e, né? Reescrita, por exemplo, reescrita, né? Certo? A segunda palavra, né, escrita, começa pela vogal e aqui. Tá? Reeleito é o mesmo caso. Sim. Reerguer. Reelaborar também. Existem outros exemplos também, mas aqui vamos ficar com esses poucos. Então, nós temos algumas dúvidas bem comuns quanto ao hífen. Esse é comum mesmo. Por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, dia a dia, tem hífen? Não, não possui hífen. Pós-graduação, tem hífen? Sim, pós-graduação é separado com hífen. Mão de obra tem hífen? Não, mão de obra não. Mão de obra escreve-se sem hífen. Segunda-feira tem hífen? Sim, segunda-feira é escrito com hífen. Né? Autoestima tem hífen? Não, autoestima não tem hífen. Tá? E assim encerramos, né, essa aula sobre a utilização correta do hífen. Até mais. Obrigado. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.